Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Em meio à Semana Farroupilha, o Ministério Público do Rio Grande do Sul lançou uma cartilha para auxiliar entidades e organizadores de rodeios a realizar eventos dentro dos padrões de proteção ambiental e da legislação vigente. A ideia é buscar a harmonia entre as manifestações culturais, das tradições do povo gaúcho e o respeito pelos animais. Para abordar o tema, convidamos o idealizador desse trabalho, o promotor de justiça de Vacaria, Luiz Augusto Gonçalves Costa. Doutor Luiz Augusto, quero dizer que é um prazer novamente tê-lo aqui conosco no programa. Também é um nosso prazer e que bom que temos esse programa para mostrar as atividades do Ministério Público, né, como essas lá do interior, vindo aqui para mostrar para todo o Brasil o trabalho do Ministério Público. Certo. E falando em trabalho, como nasceu essa ideia de se produzir uma cartilha para buscar principalmente a defesa desses animais? Essa ideia nasceu das próprias fiscalizações que a gente fazia em rodeios, principalmente no Rodeio Internacional de Vacaria, que é o maior rodeio crioulo do mundo, né, podemos assim dizer. E lá a gente via muitos nesses rodeios, tanto o grande como o do Internacional de Vacaria, como os outros, que faltava apenas conhecimento da lei aos organizadores, às entidades, que eles queriam respeitar. O gaúcho tem esse amor pelo animal, pela natureza. Então, só que faltava era conhecimento. Então, e não é baseado em leis puramente escritas que esse conhecimento vai chegar lá nos rincões desse Rio Grande. Então, nós pensamos numa cartilha, que é uma maneira mais tranquila, uma linguagem menos robuscada, para chegar, então, e todos saberem o que diz a lei, o que é proibido, o que é permitido fazer e quais os preparativos que tem que ser feito na realização de um rodeio e as normas que tem que seguir, então, para proteger os animais. Falando em rodeio, qual é a diferença entre um rodeio crioulo e um country? Esse foi um outro objetivo que a gente teve na cartilha, que primeiramente é a proteção dos animais, a proteção do meio ambiente. Né? E dos animais, que eu digo assim, quem sabe é o ator principal de um rodeio, tem o gaúcho, mas o animal também é um coadjuvante, quase ator principal também. É a proteção dele. Mas o segundo ponto é mostrar para o resto do Brasil e para as pessoas mais do meio urbano que há uma diferença bem grande entre o rodeio country, que é uma da cultura americana, que foi tirada e trouxe para o Brasil, lá pela década de 50, trouxeram lá para Barretos, e lá começou então os rodeios country. Já o rodeio crioulo, ele veio por causa que teve o êxodo rural, um êxodo rural forte na década de 40, e muitos trabalhadores então, que viviam no campo vieram para a cidade. E para não perder essas características do domingo à tarde, que a gente fez uma pesquisa, o domingo à tarde, que se reuniam na volta nas pequenas meios rurais e faziam então quem é que estava laçando bem, quem é que estava gineteando bem, domando cavalo. E isso aí perdeu muito, né, quando esses trabalhadores vieram para a cidade. E eles começaram então a se reunir aos domingos para tentar reativar lá, se lembrar da cultura que eles tinham no meio rural. Então aí nasceu o rodeio. Então ele é uma tradição gaúcha, porque ele vem de uma necessidade do gaúcho com o campo e que virou, entre aspas, rodeio no meio urbano, então, porque se perdeu, então, ao longo das coisas, os gaúchos vieram para a cidade e queriam preservar essa cultura gaúcha. Então ele é um movimento cultural, ele faz parte da nossa cultura. Então, diferente do country, que não é da cultura brasileira, já o rodeio crioulo, ele faz parte da tradição gaúcha. Ele nasceu no campo, né, e trouxeram para a cidade para manter essa cultura. Claro. E dentro dos rodeios, quais são as provas que mais preocupam o Ministério Público? Olha, a prova que mais preocupa o Ministério Público é a prova que pode chegar aos olhos, eu digo assim, de quem não está acostumado com a lida campeira, de que aquilo pode estar fazendo algum sofrimento ao animal. A prova que eu posso dizer que mais chama atenção nesse coisa é a gineteada, né? Que a gineteada é onde tem um cavalo chucro que ele é domado, então ele o peão sobe no cavalo, então, e tenta ficar os 8 segundos no cavalo. Então, isso aí, e como ele velaqueia, como dizem, né? Então, ele pula, e pode ser que seja achar que está fazendo algum mal ao cavalo. Então, a gente toma sempre um cuidado especial
né, para mostrar para o público que aquilo ali está sendo seguido as normas, que não está sofrendo. E eu posso dizer uma coisa seguinte: todos os rodeios que a gente tem participado, tem fiscalizado junto com ONGs de proteção dos animais, é só a gente conversar com os organizadores, conversar com os peões, conversar com o gaúcho mesmo, que eu digo gaúcho de fé, né? Eles, não se tem que fazer desse jeito, a gente faz desse jeito. O que a gente quer mais é proteger o animal. Se a gente está fazendo errado, a gente quer fazer o certo. A gente não quer de maneira alguma machucar o animal. Então é muito fácil trabalhar nessa área, porque o que faltava era um pouco de conhecimento que a gente está levando com essa cartilha, a gente já tem levado ao longo dos anos aos rodeios. Pela cartilha, quais são as providências que as organizações, digamos assim, devem tomar antes de um evento? A lei já fala, né, que a gente tem que, a lei tem uma lei estadual, né, que fala do rodeio crioulo, especialmente nosso aqui. E ela fala que tem que ter, para a organização, uma das coisas mais essenciais é ter o CAT, que é o certificado, né, dessa técnica da pista, de onde vai ocorrer o evento. Isso aí é necessário para todos os organizadores buscarem, então, junto ao MTG, tirar essa certificação ali, que aí vai ter todos os cuidados da pista. Também, aí eu posso entrar um pouco mais, municiar um pouco mais a lei, né? Um veterinário, ao menos de plantão, tem que estar, se acontecer algum acidente, alguma coisa com o animal, para ele chegar imediatamente ao local e tratar, né? Esse aí, e algumas outras que até vão constar na cartilha, que constam na cartilha, né, que a gente lançou, de que, por exemplo, não trabalhar então com coisas que possam ferir, né, aos animais na pista, retirar todas as tipo de pedra, ver se não tem buraco. O que a gente então busca então todo nesse contexto das provas, da pista onde ocorrerá o rodeio, os eventos as provas tradicionalistas, é que não tenha nada que possa então vir ferir tanto o animal, mas também o público. A gente também, muitas partes da lei falam então da proteção ao público, desde o tamanho da cerca de proteção entre o público e as provas, tem uma altura mínima, né, de 1,45 m que tem que ser seguida. Então, há um conjunto de fatores que os organizadores têm que seguir. E por isso que a gente fez também, os motivos de fazer. Como é um monte de fatores, né, um monte de coisinhas pequenas, e a gente sabe que eles querem atender, a cartilha foi feita para isso, para colocar a lei de uma maneira mais fácil de ser entendida pelo organizador. E com relação aos animais, quais são os cuidados, digamos assim, especiais que devem ser tomados? Olha, os animais, como eu digo assim, o gaúcho já toma, da maneira dele, um cuidado. Eu digo, um animal de rodeio, ele é muito mais bem cuidado do que os outros animais, entre aspas, para o abate, por exemplo, né? Então, ele tem toda uma alimentação especial. Isso aí a gente verificou em loco, né? A gente foi em vários rodeios. Quem tem gado para levar para rodeios, cuida muito bem daquele gado, porque ele tem que quase ser, o gado é quase um atleta. Tanto o gado que eu participar na prova de tiro de laço, como os cavalos. Os cavalos nem se digam, eles têm desde preparador físico, eu já vi cavalos terem, né? Então tem todo um cuidado. Mas, né, a lei coloca várias coisas para ter cuidados com esses animais. Por exemplo, tinha umas culturas antigas de usar choque para cutucar os animais, esporas pontiagudas, esporas travadas e pontiagudas. Essas coisas são todas proibidas, né? Então a gente coloca, informa, conversa, mostra para o gaúcho, então, que isso pode ferir o animal, né? Também mostra que, como tem um movimento muito forte, especialmente contra os rodeios country, por isso que a gente fez essa diferenciação no começo, do rodeio crioulo, do rodeio country, mostrar que o rodeio crioulo é diferente. Aqui a gente quer, e o gaúcho quer, cuidar bem do seu animal, e não quer que saia uma imagem ruim do rodeio crioulo. E também, como eu digo assim, até as ONGs que trabalham no Rio Grande do Sul têm essa visão tradicionalista e não querem, né? Especialmente os que trabalham ao lado do Ministério Público, como a ONG de Vacaria, a SOAMA lá de Caxias do Sul, onde iniciou o trabalho, elas são tradicionalistas, são gaúchos, mas não querem que o rodeio acabe, mas que se adapte para não ter problemas com os animais. Então, tem toda essa série de fatores que a gente conseguiu agregar na cartilha e em acordos já realizados pelo Ministério Público em todo o Rio Grande, para que não ocorra esse maus tratos aos animais. Claro. E com relação aos instrumentos, os apetrechos que até então eram utilizados e que hoje são proibidos? Como eu falei, todos os apetrechos que causam um mal desnecessário, né, ao animal são proibidos. A espora pontiaguda, travada, que nós chamamos que ela fica presa ali, essa é exatamente o sedem, né, que machuca muito a virilha do animal,
também tem que estar proibido, botam muito no gado, isso aí no rodeio cáutero que acontece. Tira de couro que eles Isso, põem? é uma em volta perto da virilha, para o touro subir, né, daquele jeito, machucando ferozmente o animal. Isso aí é proibido nos rodeios crioulos, né, para não pode correr. Né? E além disso, a gente orienta para tocar, perguntar, mas como é que a gente toca o animal? A gente tem a orientação na cartilha, como é que vamos tocar o animal? Pega uma garrafa PET, enche de pedrinha dentro, sacode, o animal vai, não precisa estar batendo nele para ele ir, né? Se tiver que bater, bate com a garrafa PET para empurrar ele para que ir, não vai machucar o animal desse jeito. Então tem uma série de coisas que a gente colocou na cartilha do que é proibido mesmo, que causa esse sofrimento no animal desnecessários aí que a gente até considera maus tratos. E o que pode ser feito que não vai causar sofrimento ao animal e ele vai participar como também participa o gaúcho dessa festa que é o rodeio. Claro. E quais são as penalidades, as consequências legais para quem descumprir a legislação? Tem a lei federal que prevê para quem descumprir a organização do evento que pode te chegar uma multa aí de 5 mil e poucos reais, né, além da suspensão das atividades ou até o encerramento da atividade, não mais fazer a atividade de rodeio. Mas, além disso, então, se ferir animal, se o animal seguiu, pode ocorrer o crime de maus tratos, né, previsto na legislação ambiental, aí ele vai responder por esse crime. E como a gente já verificou, assim, quando a gente fala que tal conduta causa maus tratos, gaúcho, mas eu não sabia, eu não vou fazer mais isso, porque eu não quero causar maus tratos ao meu animal. Né? Então a gente está com essa orientação, a gente está orientando, a cartilha é nosso instrumento agora para chegar a todos os rincões do Rio Grande do Sul. E acredito, como eu digo assim, é muito fácil trabalhar com o gaúcho, porque o gaúcho quer respeitar o animal, respeita o meio ambiente onde vive. E as penalidades, dá para ser assim, precisar, o que daria em questão de pena? Um maus tratos ao animal, por exemplo, assim, 3 meses, né, de pena mínima, né, até 1 ano pode chegar pelo maus tratos ocorrido, né. Então, a gente, como eu falei, são poucos que ocorrem, eu digo assim, em rodeios já estou há 9 anos em Vacaria, ocorreu 1 ou 2 vezes casos de maus tratos, e não foi por parte dos organizadores, foi por parte do próprio participante, que perdeu a cabeça, que a gente foi punido, foi excluído do quadro de laçadores daquele CTG. Então, eu digo, o próprio organizador tem essa consciência. No momento em que ele foi flagrado lá, foi excluído do quadro de laçadores, foi excluído do MTG e não pôde mais participar porque ele feriu o seu animal, que cometeu esse crime. Claro, eu gostaria que o senhor me emprestasse um pouco a cartilha, que eu quero mostrar para os telespectadores, cartilha para a realização de rodeios crioulos, primeira edição. Eu queria que a técnica, se pudesse, focasse aqui a cartilha. Enquanto isso, eu gostaria que o senhor dissesse quando ela foi lançada, como foi esse lançamento e quem vai receber essa cartilha. A gente fez o lançamento, então, na Semana Farroupilha, né, aqui no acampamento Farroupilha em Porto Alegre, na Associação do Ministério Público. Tivemos a participação do MTG, o MTG nosso aliado, esteve com nós em todas essas ações, desde onde começou esse trabalho, e a gente fez esse lançamento e vai ser distribuído. A gente quer chegar em todos os CTGs do nosso estado essa cartilha, né? E também aos promotores de justiça também chegará essa cartilha para ajudar, então, tanto na fiscalização, mas principalmente na orientação dos organizadores. Tem um número de tiragem dessa cartilha? A nossa primeira tiragem, eu digo, foi uma amostra que a gente quis fazer, até a gente pode fazer mais, né? Até a gente colocou o link disponível no site do Ministério Público, né? Para que as pessoas que então não tiverem acesso à cartilha em si, podem baixar no link no site do Ministério Público, a cartilha na íntegra está lá. Né? Mas nossa tiragem foi de 2.000 exemplares, que a gente acha que vai conseguir chegar nas entidades que organizam rodeios e também aos promotores. Agora, isso é uma ideia também que podia ser avançada e seguir para outras cidades do país. Sim, é o que a gente, eu digo assim, o primeiro pontapé que a gente dá aqui, né, a gente já vem trabalhando, claro, há uns 2, 3 anos em orientação, em fiscalização, em acordos com o MTG sobre fiscalização, mas eu digo assim, o Rio Grande, ele teve essa característica de proteção de animais, o rodeio crioulo faz parte da cultura gaúcha, e é que a gente quer e o gaúcho também quer, né, que fique o rodeio crioulo, que não seja extinto. E ele quer muito se adaptar a essas normas. Então, é esse o trabalho que a gente começou.
e creio que essa cartilha vai melhorar muito o trabalho de atuação do Ministério Público, porque eu lembro que em muitas cidades o promotor de justiça ele tem que ir lá, ele tem que fiscalizar, ele expede recomendações, ele celebra um termo de ajustamento de conduta. Quer dizer, esse manual vai facilitar muito o trabalho do Ministério Público. Vai facilitar. Eu falei, uma orientação até preventiva, antes de um acordo, antes de um TAC, antes de uma recomendação. Como já tem sido feito, né? A gente já trabalha tanto em Vacaria, começou em Caxias do Sul, com a doutora Janaína, fazendo o primeiro termo de ajustamento de conduta com o MTG, e lá começou uma fiscalização mais intensa, né? É a cidade que tem mais CTGs do nosso Rio Grande do Sul, lá começou tudo. E a gente viu o trabalho dela, conversou com ela, levamos para Vacaria, que é o berço dos rodeios, né? Então lá fizemos o mesmo acordo, ampliamos já o acordo, nasceu a cartilha. E eu vejo que no Rio Grande do Sul, para o resto, já para a fronteira oeste, pedindo a cartilha, pedindo os acordos que a gente firmou, para seguir esse termo de ajustamento de conduta meio padrão. E agora, né, tivemos a felicidade do Procurador-Geral assinar, o doutor Eduardo assinou um acordo com o presidente do MTG sobre fiscalização dos rodeios, exatamente igual ao que nasceu em Caxias do Sul, que passou aprimorado, aumentou um pouco em Vacaria, e agora o Procurador-Geral assinou com o presidente do MTG. Então, agora vale para todo o Estado essa fiscalização, que nada mais né, que foi pego dali toda a cartilha. Então, esse acordo formal e com letras rebuscadas, como nós falamos, está aqui, é a cartilha nossa, que a gente fez para chegar a uma linguagem mais fácil àquele organizador de rodeios. Claro. O senhor falou em fiscalização. Observo que essa lei federal que estamos falando já tem 10 anos. Claro, as coisas melhoraram muito de lá para cá. Agora, o problema tem sido mesmo a fiscalização. Como fiscalizar? Até porque no Brasil, me parece que são 1.200 eventos por ano dessa natureza. Exato. É muito evento e assim, o que pecou a nossa legislação, tanto a estadual e federal, é que não tem um órgão constituído para fiscalização. Então, não tendo um órgão, né, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, incumbe-se, tem que pegar já que não tem um órgão administrativo específico para isso, o Ministério Público, então, que é o fiscal da lei geral, tem que trabalhar muito nisso. Então, nós temos parcerias, exatamente o acordo esse que nasceu em Caxias, passou para Vacaria e chegou agora em todo o estado do Rio Grande do Sul, prevê essa fiscalização do MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, em parceria com o Ministério Público e ONGs de proteção aos animais. Então, esses 3 órgãos então, estão fazendo essa fiscalização, levando a cartilha, orientando, conversando, né? E fiscalizando então todos os rodeios que acontecem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Claro. Lá em Vacaria, por enquanto, o Ministério Público tem trabalhado de maneira extrajudicial, quer dizer, não chegou a fazer nenhuma ação, uma coisa mais concreta. Bastou a orientação, a recomendação, o termo de compromisso de ajustamento. Sim, nunca precisou. Como eu falei e tento e quero frisar bastante, assim, o gaúcho é muito amigo do animal, é muito amigo da natureza, é muito amigo do meio ambiente. Quando a gente chama para conversar, foi feita alguma coisa errada no rodeio, é perfeitamente já compreendido pelo organizador do evento, ele se adapta à lei, a gente depois faz uma nova fiscalização quando o evento ocorre e aí fica tudo dentro dos padrões, né? E eles gostam disso, eles querem estar dentro da lei, né? Então, quem eu digo, gaúcho de verdade, né? Ele se adapta fácil a essa lei, porque essa lei quer proteger o animal e o gaúcho também quer proteger o animal. Não houve nenhuma queixa do tipo, mas agora eu não consigo utilizar esse instrumento, a gente está acostumado a utilizar esse apetrecho e agora não pode mais. Não houve nenhuma lamentação desse tipo? Não houve nenhuma lamentação. Todos eles, quando é dito que dá para usar outro instrumento que não vai machucar o animal, é adaptado, é feito, já passado, é excluído do evento aquele. Então, teve uma boa receptividade. A lei não ficou longe. Muitas vezes a gente tem dificuldade de se aplicar uma lei porque ela fica longe da realidade. Eu digo que essa lei, tanto a federal como a estadual, elas não ficaram longe da realidade. Tem que ser feita algumas adaptações. Estava conversando na hora do lançamento da cartilha com o
presidente do MTG, também concordamos que tem que ser feita algumas adaptações. Mas ela não está longe da realidade, então ela é fácil de ser aplicada à realidade que hoje existe nos rodeios do Rio Grande do Sul. Qual é a orientação que o senhor dá para os organizadores de eventos e também para seus colegas, né, do interior, principalmente naquelas cidades onde há esse costume, né, dos rodeios? A primeira orientação é que siga as normas legais, né? Procure ter contato com a cartilha, que a cartilha fala de uma maneira bem tranquila quais são as normas que devem ser seguidas, as regras que devem ser para a organização do rodeio. Além disso, né, de seguir o que está na cartilha, seja lá, procure o MTG da sua região, converse, vê o que é o certificado técnico da pista, tente se adequar a esse certificado, emitir esse certificado para uma realização de um rodeio, que é essencial para ter essa proteção ao animal e também ao público, né? Tipo um alvará para ser realizado um rodeio, então tem que ter esse certificado do MTG. E aos meus colegas, os promotores, né, eu digo assim, a gente que também quis facilitar, porque com a cartilha, até as palavreadas, porque nós temos também gaúchos que vieram dos rincões, mas também gaúchos não tão ali da campeira, então uma linguagem mais fácil para se adaptar e chegar ao ponto comum, né, entre a proteção dos animais e a cultura de um povo, que é a cultura do povo gaúcho, que é a realização de rodeios, para fazer esse bom termo, né, o bom senso aí, que os dois podem conviver harmoniosamente, mesmo nós estamos aí com passado 80, 70 anos desde o primeiro rodeio, a gente pode viver com os dois direitos cultural e o direito ambiental em conjunto, em harmonia, desde que nós seguimos as normas legais. E qualquer pessoa que tiver conhecimento de algum maus tratos aos animais pode procurar não só o Ministério Público, como a própria polícia? A própria polícia, ela é encarregada de fazer investigação, a Polícia Civil, se tiver ocorrendo o rodeio, esse desacordo com as normas, procurar a Brigada Militar, que tem o braço que é a Patran, que fiscaliza a parte ambiental, fazer essa fiscalização no município que esteja ocorrendo, mas comunicar ao Ministério Público para fazer, então, aí o Ministério Público abre uma investigação para também se adequar, então, a esse evento que está sendo realizado fora das normas legais. Nós estamos falando, claro, em rodeios, mas em relação à doma de cavalos, lembro que nós temos aquela doma tradicional, mas existe também a doma racional, né? O Ministério Público, dependendo de como for a doma desses animais, ele pode também interferir? Hoje em dia, eu até andei conversando com pessoas do campo lá, a doma racional é que tem sido hoje mais utilizada, sem causar tanto sofrimento ao animal para ser domado. Então, até os cavalos hoje são mais dóceis, mais habituados com o ser humano. Então, a gente assim tem pouquíssimos casos que algum dia se falou em ter algum maus tratos aos animais na lida campeira, no campo em si, na sua atividade rural. Cada vez tem diminuído mais, como eu falei, o animal está mais dócil por natureza mesmo, essa convivência com o ser humano são séculos de convivência com o ser humano, né? Então cada vez está mais domesticado o animal e isso não vem ocorrendo. Claro. Doutor Luiz Augusto, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor tem um minutinho ainda para o seu recado, para falar justamente sobre essa cartilha lançada. Essa cartilha, o que eu digo, também faz parte dessa orientação aos que vão realizar o rodeio, mas principalmente, e é um objetivo número 1, que eu digo assim, o número 1 seria esse, mas o número 2 meu, assim, principalmente, é que eu gosto de rodeio. Gosto lá porque a gente vê lá a verdadeira tradição gaúcha, o que nós viemos, da onde nós viemos, onde é que veio o povo gaúcho, como é que funcionava antes, como é que era no século XX, no século 30, como é que vivia o povo gaúcho. Vivia lá, isso era diário, numa fazenda, numa estância acontecer as provas campeiras. Mas o resto do Brasil, ou até as pessoas mais urbanas, entendem que isso não vem esse lado cultural do rodeio. Então nós temos que seguir as leis, se adaptar a elas, porque surgiu uma proteção muito forte aos animais. Mas é perfeitamente possível seguir a tradição, a cultura gaúcha e também respeitar todas as leis ambientais e leis de proteção dos animais. Então, com essa cartilha, a gente quer também mostrar a diferenciação de um rodeio crioulo que não traz prejuízos ao animal e que ele exista e coexista com os direitos animais perfeitamente e assim não acabe essa cultura gaúcha.
Ok, promotor de justiça de Vacaria, Luiz Augusto Gonçalves, mais uma vez eu queria agradecer a sua participação aqui no programa, a sua gentileza de aceitar o nosso convite e também cumprimentá-lo pelo seu trabalho, que com certeza servirá de exemplo para outros colegas atuar. Obrigado, Marco, e estamos sempre às ordens aqui, querendo sempre trabalhar em prol da comunidade. É para isso que serve o Ministério Público, é para isso que tem que servir o promotor de justiça, para fazer esse bom senso, essa lei, levar a lei, fiscalizar a lei, mas levar o conhecimento da lei ao cidadão para que ela é dirigida. Ok, muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!